Eu recebo aqui nos estúdios a jornalista e comentarista do AgroMais, Ana Amélia Lemos. Ana já aqui com a gente. Bem-vinda, Ana. Sessão semipresencial, mas tudo publicação nas redes sociais, né, essa convocação? Agora ficou mais moderno para um presidente da Câmara ou do Senado comunicar o que vai acontecer na rede social, né? Como se o cidadão fosse votar. Na verdade, existe um protocolo de liturgia, de comunicação formal, tem um colégio de líderes da Câmara, o Senado da mesma forma, que é para a comunicação da hora de decisões muito relevantes, como as que foram tomadas. É claro que o resultado estava previsto. O que não estava previsto foi esse bate-cabeça, avisa, não avisa, avisa, não avisa, eu estou sabendo, não estou sabendo, e com a declaração do líder insuspeito, Jacques Wagner, que é um parlamentar, ex-governador da Bahia, claro, do partido do presidente Lula, mas um dos políticos que tem um grande grau de respeito e de bom relacionamento no Congresso Nacional. E ele deu uma declaração que houve uma reunião anterior prévia, e dá para acreditar muito na palavra dele, que foi um clima amistoso, até revelando que o governo alterou o programa original, só que o Congresso, que está de olho em 2026, como o governo também está de olho em 2026, decidiu não ignorar tudo que foi acordado e votar do jeito que votou. Quer dizer, uma derrota que é uma derrota, eu diria, com dose justificável. Ninguém aguenta mais pagar imposto, ninguém aguenta mais pagar essas taxas que nós pagamos, seja para o governo federal, estadual, municipal, e é uma carga muito grande sobre quem produz e quem trabalha. E para a pessoa física e pessoa jurídica. O problema é que está todo mundo de olho em 2026, na eleição. Na reeleição de deputados e senadores e das emendas parlamentares. Essas são as moedas de troca mais influentes e mais fortes que tem. O que vai acontecer agora? Aquela retorno, vai ter que fazer alguma coisa. O mais interessante é que o Congresso, que ao mesmo tempo que cobra do governo uma redução de gastos, e nós aqui temos permanentemente, Simone, cobrado a mesma coisa, o governo tem que parar de gastar tanto, tem que economizar, tem que mostrar à sociedade que está fazendo a sua parte, que está cortando gastos onde não deve gastar, para não usar o dinheiro público para fazer proselitismo eleitoral. Mas, de outro lado, à mesma hora que ele derrota o governo, derrubando esse projeto, que foi muito importante, porque evita de um aumento de custo de tributação sobre o cidadão e sobre a empresa, sobre a CNPJ e sobre a CPF, o fato é que o Congresso perdeu a oportunidade de mostrar à sociedade brasileira que também está fazendo o dever de casa. Mas não, ele fez exatamente aquilo que condena do governo, que é aprovar a criação formalizada de mais 18 deputados federais. Quanto isso vai custar? E quem vai pagar quanto? Você, eu, todo mundo vai pagar. Produtor rural, industrial, médico, doutor, todo mundo vai pagar essa conta, de novos 18. E isso vai ter consequências e ramificações nas assembleias legislativas. Isso vai ter um aumento em cascata de parlamentares. Então, Simone, é uma situação muito complicada. E o governo, como já fez com o orçamento secreto, vai bater a porta aonde? Do outro lado da rua, da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal. E estamos caminhando para uma situação eu diria, de crise institucional, do relacionamento inadequado entre os três poderes. É muito ruim essa situação no país, às vésperas de um período eleitoral que nós vamos viver em 2026. Vamos dar sequência, então, nesses dois assuntos aí, em relação ao Congresso também ter aprovado aí essa proposta que aumenta, né, em 18 o número de deputados, mas também, voltando ainda ao IOF, quem também falou sobre a derrubada aí do decreto foi o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Ana. O deputado Pedro Lupion, então, comemorou a união das bancadas e disse que a votação impôs uma das maiores derrotas ao governo. Como previsto, nós entregamos o que o Brasil precisa. A negativa do aumento de impostos nesse país. Nós derrubamos, através de um PDL, o projeto de decreto legislativo, a tentativa do governo de tributar, aumentar a tributação no imposto de operações financeiras. Nós não aceitamos, dissemos que não aceitaríamos e hoje nós demos um recado contundente, com maioria ampla, numa sessão virtual da Câmara dos Deputados, um recado muito claro para o governo que o Brasil não aguenta mais o aumento de impostos. A Câmara fez o que disse que ia fazer, tanto é que nessa votação de ontem, uma votação expressiva, Ana, nas duas coisas. O Jacques Wagner falando que é uma relação agora traumática, né? A gente vai ver como é que vai ficar esse impasse aí, legislativo e executivo. Novos cortes também, eu vi aí em falas, né? Podem surgir mais cortes aí. E também
E pode judicializar isso tudo, Ana? Não, parar lá no Supremo? Não, já tá anunciado, Simone. Isso já vai para o Supremo, já bateu lá. Já foi assim com o orçamento secreto. O relator foi o Flávio Dino. E ainda está, essa demanda ainda está tramitando, ainda está pega numa situação complicada entre executivo e legislativo sobre as emendas, os empenhos das emendas. Orçamento secreto, você não pode ter orçamento secreto, você tem que ter orçamento transparente, né? Especialmente com o dinheiro público. Só que a emenda parlamentar, o próprio Dino, o Flávio Dino, que foi o relator dessa matéria, ele exigiu que ele não tivesse tem que ter uma assinatura. Quem está pedindo para onde vai o dinheiro, é o mínimo que você tem que fazer sobre a questão da transparência. Agora, voltando à declaração do Pedro Lupion, um parlamentar experiente, é o líder da Frente Parlamentar da Agricultura, eu diria que é o grupo mais forte hoje, do ponto de vista político, dentro do Congresso Nacional, só que o custo que vai recair vai ser exatamente sobre o setor. E sabe sobre o quê? Eu entendo que o governo vai dizer, já que ontem os líderes falaram muito, essa derrota não é derrota do governo, é derrota da sociedade, porque os planos sociais, a área social vai ter corte muito fundamental. Educação, saúde, tudo, que como se isso já estivesse muito bem, vai ter mais corte. Mas eu tenho a convicção de que o governo pode também, em função do peso que a bancada ruralista tem no Congresso, exatamente ter uma redução do volume de recursos do Plano Safra 2025-2026, que está por ser anunciado pelo governo. Então, é uma forma também de você criar aí uma zona de atrito numa área que já é complicada no relacionamento entre o setor do agronegócio com o governo Lula. Seguindo, né, vamos voltar então, que em relação a ontem também o Congresso ter aprovado essa proposta que aumenta o número, né, de deputados na Câmara. O texto agora vai para a sanção, então, do presidente Lula. O Supremo já definiu um prazo. O Congresso tem até o final deste mês para readequar o número de deputados. Depois do dia 30, a palavra é do Tribunal Superior Eleitoral. Só que a decisão do Supremo não prevê aumentar o número de cadeiras na casa, só a redistribuição. Onde a população cresceu, mais deputados. Onde diminuiu, menos. Tudo com base no censo do IBGE. Só que um projeto aprovado na Câmara definiu que nenhum estado vai perder lugares e deu vagas até para quem não estava na lista. Pela proposta, o número de deputados passa de 513 para 531, 18 novas cadeiras distribuídas entre 9 estados. Pará e Santa Catarina, com 4 cada, Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, 2 cada, Goiás, Ceará, Paraná e Minas Gerais, 1 cada. A gente sabe que vai ter impacto, não é só de salário não. Não é só de salário de deputado, não. É de estrutura de gabinete que não tem, que vai ter que ser feita. É de apartamento funcional que não tem, que vai ter que ser feito. Sabe o quê? De emendas parlamentares. Será que deputado vai abrir mão das suas emendas parlamentares para acomodar 18 que vão entrar? É claro que não. Será mantida constante, sem aumento real, a despesa total relacionada ao exercício do mandato, em decorrência do aumento do número de deputados federais. Não haverá um impacto orçamentário de nenhum centavo. O relator, senador Marcelo Castro, acatou uma emenda do senador Alessandro Vieira, que estabelece o aumento de cadeiras, mas sem aumentar as despesas e emendas. O impacto, assim, seria de cerca de 13 milhões por ano, custeando os salários dos parlamentares e assessores. Como houve alteração, o projeto volta para a Câmara. Uma pesquisa mostrou que o tema é impopular. 76% dos brasileiros são contra o aumento do número de deputados federais, ainda mais no momento em que o Congresso cobra ajustes nas contas do governo. Ana, olha aí, o que é que a gente acabou de ouvir do relator Marcelo Castro, que não se diga que seja inexperiente. É um deputado que tem um tempo aí, o senador Marcelo Castro, muito influente e muito importante, com a experiência que tem. O que disse o senador Girão e o que disse o senador, também os senadores que falaram, é o seguinte: nós vamos ter, então, pelo que eles disseram, deputados de primeira e de segunda classe. De primeira, vão ter direito às emendas parlamentares, que hoje é a principal moeda de troca entre o parlamentar e o seu eleitorado e os seus apoiadores, seus cabos eleitorais, especialmente os prefeitos municipais, ou os vereadores também.
Então, o que vai entrar novo agora, 4 a mais em Santa Catarina, 4 a mais no Paraná e assim por diante, esses deputados não terão direito. Vão ter direito à moradia, vão ter direito ao quê? Como é que eles vão morar? Como disse o senador Girão, vai ter que ter moradia para eles também, aqui em Brasília. Ou então alugar um apartamento, um apart-hotel, que às vezes eles acabam fazendo disso também um negócio, porque o aluguel passa a ser a prestação da compra daquele imóvel. Então, veja só, é também um patrimônio aumentado dessa forma. Então, realmente, o Congresso, nesse aspecto, sequer se deu conta que 76% da população brasileira, na pesquisa mostrada pelo nosso competente repórter, mostrou que claramente esses 76% dos brasileiros são contra aumento do número de deputados. E o que o Supremo decidiu em relação a isso não tem nada a ver com o que o Congresso deliberou. E essa matéria vai voltar à judicialização. Depois o Congresso reclama do Supremo, mas aí é o problema, esse negócio. Não está reconhecendo o seu próprio erro e não fez direito ao dever de casa. É lamentável nesse momento. Você só cria aí mais problemas institucionais no relacionamento entre o Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Faria muito bem derrubar o imposto, mas faria melhor ainda se não aprovasse essa barbaridade de aumentar o número de deputados. Agora, Ana, você sabe que aqui na 202 Norte, ali onde tem os apartamentos funcionais aí da Câmara dos Deputados, 2 blocos estão em reforma e aqueles apartamentos maiores, eles já estão dividindo, estão diminuindo a metragem para formar 2 apartamentos ali. Até as garagens estão sendo aumentadas aí. A gente já está vendo aí um novo destino, né, Ana? E isso não sai de graça. Não. Quanto custa para fazer uma reformazinha num apartamento desse, nesses prédios que são do Poder Legislativo? Então, realmente, é o cidadão pagando a conta. E eles não têm o limite e tal, porque o dinheiro sai de todos nós, né? Como eu disse, do contribuinte, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. A sociedade, se não aguenta imposto, também não quer aumento de gasto. E esse é um gasto desnecessário. Pois é. Seguindo, gente, saiu a prévia da inflação de junho, o IPCA 15, então desacelerou novamente. E pela primeira vez em 9 meses, os alimentos ficaram mais baratos. Vamos ver. A prévia registrou alta de 0,26% em junho, segundo o IBGE. O principal impacto veio da conta de luz, que puxou o grupo de habitação, com alta de 1%. Já os preços médios de alimentos e bebidas tiveram a primeira queda em 9 meses, de 0,02%. Entre os itens que mais caíram estão os ovos, com 7%, e o arroz, com quase 3,5%. As frutas caíram 3%. No acumulado de 12 meses, o IPCA 15 desacelerou para 5,3%. Desaceleração aí, mas a gente vê ainda os serviços em alta ainda, né, Ana? E serviços que são com preço administrados pelo governo, energia elétrica, por exemplo. Então, é para ver como nós estamos. No caso dos alimentos, essa redução ela teve um pouco, uma oferta maior, especialmente no caso de ovos, que tinha subido muito antes, né? Houve uma demanda muito grande. Aí, com a crise da gripe aviária, também houve uma suspensão das importações, das exportações, melhor dizendo, e aí houve uma oferta maior, então nós estamos. Há também que pensar que, com o endividamento das famílias brasileiras, hoje, especialmente até 2 salários mínimos, há também uma retração, um cuidado maior no gasto, comprar só o essencial. E há também a sazonalidade. Frutas que são da estação vão chegar agora, com algumas frutas cítricas, por exemplo, na época do inverno, chegam com preços mais baratos, porque a oferta aumenta. Então, isso também ajudou a esse conjunto de fatores a reduzir o preço dos alimentos. Para mim, ainda bem que isso também contribui para a classe média. Mas o preço da energia aumentou, e aí tem que apagar a luz da sala que você não está usando. Esse é o melhor receita. Tá certo. Nossa última pauta aqui com a Ana, a Organização Mundial de Saúde Animal, a ONSA, né, que também pode ser chamada assim, OMSA, validou... A onça então... não é a onça, a onça que... A onça não é a onça, não né? é a onça, mas é o jargão que se fala aqui no setor, né? Então, a ONSA validou a autodeclaração do Brasil como país livre da influenza aviária. A medida é importante para que os países voltem, então, a importar a carne de frango brasileira. Na semana passada, o Ministério da Agricultura já havia informado oficialmente o fim do vazio sanitário e a fiscalização do foco de gripe aviária. Mais um passo dado aí, essa validação, agora esperar com que os países, né, retirem totalmente, porque ainda tem 16 países
ainda que precisam retirar? Já Na retiraram? verdade, os maiores mercados. Os maiores mercados ainda não sinalizaram. Um dos mais rigorosos, que é o Japão, já reabriu. O Vietnã também reabriu, que é um mercado importante. Mas a União Europeia e a China, especialmente a China, que é o maior importador de carne de frango, não sinalizou. Porém, na visão da BPA, comandada pelo Ricardo Santin, a União Europeia costuma seguir as orientações e as definições dadas pela Organização Mundial da Saúde Animal, com sede aonde? Em Paris, precisamente. Então, esse fato é um fato auspicioso que, na visão da própria BPA, vai facilitar a retomada mais rápida desses países, especialmente desses mercados. A União Europeia e também a África do Sul, que está dentro desse país, mas a China é o mais importante. Eu chamo a atenção novamente, Simone, para o fato fundamental. 70% da carne de frango produzida no Brasil é consumida no mercado brasileiro. E isso é o importante. Então, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, na área sanitária, que tem uma equipe muito competente, junto com os estados que também operam na área sanitária, trabalharam com muita agilidade, com muita responsabilidade, transparência, unindo também o esforço com o setor produtivo privado, representado pela BPA, e as entidades nos estados, como foi o Rio Grande do Sul, o primeiro estado onde houve formalizada e oficializada a gripe aviária no município de Montenegro, também operaram com muita agilidade e eficiência, permitindo que a documentação e a validação agora pela principal organização mundial da saúde animal tivesse esse reconhecimento. E isso valida a posição brasileira de dizer que estamos erradicados no Brasil a gripe aviária, do ponto de vista comercial. Então, é muito importante essa decisão e se espera que agora, logo, uma boa notícia, depois dos desastres do Congresso ontem, para o governo, pelo menos, mas para o nosso país e para a cadeia produtiva, né, do setor do agro, a questão da retomada das importações, especialmente pela China, pela União Europeia e pela África do Sul. Que assim seja, vamos aguardar essa notícia chegar, né, Ana? Muito obrigada pela análise aqui, foi muita coisa, acho que você conversou com a gente hoje. E pelo jeito, pela nossa interrupção, precisa melhorar a tecnologia também, né? É verdade, é verdade. Não adianta ter 5G, 4G. É verdade, tem que chegar logo, melhor, né? Obrigada mais uma vez pela análise aqui da semana. Uma boa tarde para você. Obrigado. Eu sigo aqui, gente, agora 15 horas